Fala galera, e aí? Sem reação? Nessa nossa videoaula, vamos dar sequência com o nosso exercício falando sobre mol. Só que agora vamos falar sobre mol envolvendo a ideia de moléculas. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 1. Determine a massa em gramas ou o número de mol de moléculas existentes em. Letra A. Ele está relacionando aqui massa em gramas com o número de moléculas de H2O. Lembrando daquela nossa dica. Flávio, que dica é essa? Vamos lá. Uma massa X em gramas, onde esse valor X representa a massa atômica, se eu estiver falando de átomos, ou a massa molecular, se eu estiver falando de uma molécula, que é o mesmo número da massa molar. O que muda é a ideia da unidade. Massa atômica e massa molecular, lembra que a unidade é U. Massa molar, a unidade é grama-mol. Esse valor X, gramas, que indica, mais uma vez, como já foi dito, a massa atômica, a massa molecular ou a massa molar, vai estar sempre para um mol. Como a questão fala de moléculas, então estou falando de 1 mol de moléculas. Em 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, o número que nós temos é o número de Avogadro. O 6,0 vezes 10 elevado a 23, que aqui retrata a ideia de moléculas. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lembrar dessa dica. Essa é a nossa questão. O que é que ela está relacionando? Ela está relacionando a massa em gramas com o número de mol de moléculas. Lembra, são 3 partes e eu só vou precisar usar 2 dessas 3 partes na minha regra de 3 simples. Então, ele fala de uma massa em gramas, ele fala do número de mols. Vejam vocês que antes da palavrinha molécula apareceu a palavrinha mol. Mol de moléculas. Então, vou precisar da primeira e da segunda parte para responder essa nossa questão. Essa é a nossa primeira linha da regra de 3. Então, Flávio, esse X gramas, qual é o número? É o número da massa molar que ele já nos entregou. Caso ele não tivesse fornecido a massa molar, você poderia calcular a massa dessa molécula da água. Vamos lembrar, eu tenho aqui a molécula da água. Na molécula da água nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa de cada átomo de hidrogênio na tabela é 1 unidade. E de cada oxigênio, 16. Lembrando que você não precisa decorar a massa desses átomos. Ele te fornece na questão ou ele te fornece a tabela periódica. 2 átomos de hidrogênio vezes a sua massa, 1 átomo de oxigênio vezes a sua massa. Somando tudo isso, 18. Massa de molécula, a unidade é U. Veja que o valor da massa molecular da água é o mesmo número da massa molar. O que muda, como já foi dito, é a unidade. Massa molar, a unidade é grama por mol. Então, a minha primeira linha da regra de 3 já está montadinha. 18 gramas de H2O, eu tenho 1 mol de moléculas de H2O. Então, ó, lembrando, esse X aqui, ó, é justamente a massa da molécula da água, que é a massa molar, tranquilo? E na nossa segunda linha eu coloco a minha pergunta. Qual foi a pergunta que ele nos fez nessa letra A? Nos fez na letra A. Quando eu tiver 3 mols dessa molécula, vejam vocês, mol embaixo de mol, qual será a massa em gramas de H2O que nós teremos? Tranquilo? Tá aí montadinha a nossa regra de 3 simples. Lembrando, a nossa primeira linha é em cima dessa nossa dica. Lembrando mais uma vez que esse valor X aqui em gramas dessa nossa dica representa a massa da molécula da água, que aqui ele nos deu como a ideia de massa molar. O valor numérico é o mesmo. Então, 3 vezes 18 igual a 54, a unidade que ele quer, gramas,
E a molécula em questão é a molécula da água. Resposta da nossa letra A. Tranquilo? Vamos para a letra B. Na letra B, olha só, a massa da molécula do metano. Se eu for calcular a massa do CH4, carbono na tabela periódica, ó, tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1. 4 vezes 1, 4, somado com a massa de um único carbono, que é 12, no total dá 16. Unidade de massa molecular ou massa atômica, a unidade é U. Massa molar, unidade de grama, mol. Então, nossa primeira linha já está montada. Então, para a letra B, esse valorzinho de X é o valor 16. Então, 16 gramas de metano, nós temos 1 mol dessa molécula. Aí qual foi a pergunta feita? Em 80 gramas de metano, olha só, massa embaixo de massa, qual será o número de mols dessa molécula? Dessa molécula que nós teremos. Tranquilo? Então vai ficar 80 vezes 1, que vai ser dividido por 16, que vai ser igual a 5. 5 o quê? Mols de moléculas de CH4. Tranquilo? Então, nessa nossa primeira questão, falando de mol de moléculas, temos aí a relação de massa em gramas com o número de mols de moléculas. Tranquilo? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.